Então vamos lá. Gente, eu recebi hoje de manhã um amigo meu, paroquiano, Diego, o nome dele. Ele disse assim: Padre João, o senhor está acompanhando essa situação, que é a situação da... Fábio Luiz está acompanhando, né, Fábio? Explica para a gente aí o que é. Uma menina, não sei qual é o estado. Uma juíza, uma menina de 11 anos. 11 anos foi estuprada e ela já está no 7º mês de gestação. Esse caso ficou público, notório, porque a juíza que está acompanhando o caso perguntou para a menina se ela conseguiria aguentar um pouquinho mais a gestação, porque ela já está no 7º mês, a menina já falou até que sentiu a criança mexendo, coisa e tal, para não abortar aquela criança que está no ventre de outra criança, né? Uma de 11 anos e outra de 7 meses. E quando esse caso veio à tona na mídia, aconteceu já isso, acho que ano passado ou em 2020, acho que foi no Recife, e essa, infelizmente, a criança foi abortada, né? No caso de Recife, foi abortado. Esse ainda não teve resolução. Esse ainda não. Essa juíza pediu que segurasse, porque 7 meses já pode nascer uma criança. Dá para nascer. E aí criou-se todo esse escarcéu, principalmente na mídia. Mais uma vez. De novo. E aí a igreja... Que, aliás, sempre a mídia sempre pró-aborto. Sim. É incrível isso. E uma questão para deixar claro, né, e o padre também vai se aprofundar nisso, é que a gente não sabe como é feito o aborto, né? Normalmente as pessoas não sabem como é feito. Deixa eu só, antes da gente entrar nesse assunto. Esse meu amigo, Diego, falou assim: deu o maior reboliço no meu trabalho hoje. E minha opinião, Padre João, que ele é contra o aborto, foi divergente lá no trabalho dele. E ele veio me perguntar, e o que me motivou a fazer esse segundo corte sobre o aborto foi exatamente esse. Todo mundo fala que o aborto, a mulher tem o direito de fazer o que quiser, todo mundo fala, e na verdade não tem. Aquele corpo, aquele ser que está ali não é da mulher, porque a mulher não faz sozinha aquilo. Aquilo não, aquele. Então, não é uma decisão só da mulher, é uma decisão de um casal. E aquele ser ali não é só um ser que lhe é dado, porque nasce a partir só de eu acredito num desígnio de Deus para aquela vida estar ali naquele ventre. Aí eu vou fazer aqui o sede contra, então. Ah, padre, então você está dizendo que o estupro da criança foi um desígnio de Deus? Está fazendo sede contra. Não, claro que não, o desígnio de Deus não. Mas Deus, que é capaz de tirar de um mal um bem maior ainda, Ele é. É consequência de uma violência. Mas você não pode remediar uma violência com outra violência. É tão imoral quanto a imoralidade do aborto. Mas vamos lá. A mídia fala que tem que fazer o aborto, tem que fazer o aborto. Mas a maioria das pessoas sabe como é um aborto? Como se pratica um aborto? Qual é o procedimento de um aborto? Sabe o mal que o aborto é capaz de fazer? Inclusive essas pílulas do dia seguinte. Você sabe que muitos casos que a pessoa toma a pílula, eu não estou fazendo, porque quando a gente começa a explicar, a gente está fazendo, essa mídia pró-aborto fala que a gente está fazendo terrorismo. Quando, na verdade, nós não estamos fazendo terrorismo, nós estamos friamente mostrando o processo violento que é o aborto. Se existe a violência de um estupro, a gente não tem dúvida, é um crime. Mas você não vai remediar um ato de violência com outro ato de violência. Nós estamos falando aqui, eu achei tão simples, né? Se está com 7 meses, por que não deixar nascer? Já que... Como é que a gente falou aqui antes, Fábio? Fala aí. Eu achei muito interessante essa fala da gente. As pessoas, como não sabem como o aborto funciona, né? Eu estou deixando o Fabinho falar, porque ele é pai. E o filho dele vai nascer agora essa semana ou semana que vem. E como funciona nesses casos de aborto de criança já formada, né? Pode ser a cura... 7 meses. 7 meses, a criança está pronta. Só está ali engordando. Quando o meu filho estava com 7 meses, a médica falou, é só engordar, daqui a 2 meses ele nasce. Então, a criança já está formada, já tem tudo, ela tem, entre aspas, né, consciência, né, entre aspas, ela já tem ali uma certa consciência. E
como a criança já está formada, quando se mata, vamos dizer o termo certo, né? Mata essa criança dentro do ventre, mesmo sendo um aborto espontâneo. É uma né, violência. Essa criança de 11 anos, ela vai ser obrigada a parir aquela criança morta. Porque quando mata a criança Então vai por dentro, ter um parto com a criança viva, ou um parto com a criança ou morta. um parto, e um parto se a criança for morta. Sim, de um jeito ou de Então outro. vai haver um parto. Trauma. É tão lógico, trauma vai acontecer. Vai ter. Só serão 3 traumas. Um parto de uma criança viva, né? Para uma criança de 11 anos é um trauma, de uma certa forma, sim. Sim. Se for morta, vai ter um parto, porque a criança não sai assim, desaparece. Não. E a violência. Agora, as pessoas esquecem de um detalhe, né? Você sabe que 80 a 90% dos casos de estupros no Brasil acontecem dentro de casa. E na maioria dos casos, o marido estupra a mulher quando está bêbado, quando causa violência. E nem por isso a maioria das mulheres estupradas, abortam. Então existe uma incoerência, inclusive nisso. Porque a gente vê a violência sexual de uma pessoa estranha. É um crime, Como também é o crime o feminicídio, como também é um crime o estupro dentro de casa dos seus próprios maridos. A gente esquece desse detalhe. Tem muita gente que nasceu fruto de uma violência sexual, sim, mas apesar disso, Deus faz o quê? Usa porque acaba que desse mal um bem. Quando se condena o estuprador, quando você fala assim, aquela criança pode morrer no ventre da mãe, você já está condenando também aquela criança que não tem nada a ver. Aquela criança que não tem nada a ver. A criança não tem nada a ver. Às vezes eu escuto isso, muitas vezes a criança não tem nada a ver. A criança não tem nada a ver. Se não quiser a criança, porque por ser um fruto de estupro, dá para adoção. Pode ter certeza que tem uma fila. Tem uma fila. Eu atendo uma opção de gente aqui querendo ter filho. E aí vai ter que gastar um dinheiro para fazer procedimentos in vitro. A fila da adoção é imensa. Então, é uma falácia. O que a juíza fez foi simplesmente dizer... Ela foi sensata. Foi sensata. Se vai ter um trauma, não é isso? Se vai ter um parto, que seja um parto de um ser vivo, não de um ser morto. Essa mídia pró-aborto, que não mostra o que é um aborto. Você sabe o que uma pílula do dia seguinte é capaz de fazer com uma criança? Isso no início, né? Lá no início, eu estou falando do início. Nós estamos falando de uma criança de 7 meses. Eu conheço vários meninos que aqui estiveram que nasceram de 6 meses. 6. Nós tivemos casos que eu já mostrei aqui, inclusive, de jovens, adultos, que nasceram de 6 meses. Pelo amor de Deus, bom senso. Essa mídia abortista, a indústria do aborto, as pessoas não falam da indústria pró-aborto. Aqui no Brasil tem empresas de maquiagem, inclusive francesas, que usam placentas de fetos abortados. Aí quando eu falo isso é terrorismo, o que eles fazem não é. Ou fake news. Ou fake news. E não é. E não é. Basta você pegar na internet e ver como se faz um aborto. E quais são os tipos de abortos? São atos, às vezes, cruéis de violência. A curetagem, e fora as outras. Aspiração. Aí é terrorismo da gente. Eu não estou falando de terrorismo. Eu estou falando de um ato de violência a um ser que não pode se defender e que precisa de leis que os defendam. Se o primeiro direito é o direito à vida, se a gente não garante o direito à vida no útero, vai garantir aonde, desculpa, né? mulher, eu sei que o seu papel é fundamental, mas mulher não faz filho sozinho. Então, eu queria deixar essa mensagem, tá? O meu apoio a essa juíza que foi simplesmente sensata. E as pessoas que estão aí querendo impor o aborto no Brasil via canetada, vocês vão responder diante de Deus. Lembra da leitura de ontem? Herodes
na leitura de ontem do sacrifício de Baal, era das crianças. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Era o sacrifício das crianças, lá no Vale de Megido, eu falei isso domingo. E ontem também. E tem muita gente que se escandaliza com o sacrifício das crianças lá na Bíblia, mas que defende hoje. Que é a mesma coisa. Criança não é problema, criança é solução. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro? Deus provê. Não teve dinheiro para te educar? Para você existir? Como é que não vai ter dinheiro para o seu filho? Agora, mas aí eu vou dar uma vida difícil. Quem não tem vida difícil? Pelo amor de Deus. E fica aqui o meu mais veemente protesto contra essa mentalidade pró-aborto nesse país, infelizmente. Fiquem com Deus.